Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o professor Alexandre Pinto, também advogado que milita na área do trabalho. Bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, professor. Boa noite, Robson. Boa noite, telespectador. É uma satisfação voltar a esta casa e discutirmos tema com tamanha relevância e importância no momento atual. Muito bem. E aí eu faço a primeira pergunta, né? Qual é a diferença entre trabalho escravo, trabalho análogo ao escravo e a nova expressão que é o trabalho escravo contemporâneo? Olha, é preciso explicar claramente para o nosso telespectador que o trabalho escravo, nos moldes que nós tínhamos há séculos atrás, ele não existe mais. Aquele que você com um grilhão, com a bola de ferro, você é algemado, você é açoitado, com chicote. Esse tipo de coação, ele já não existe mais. Mas, foi até 1888. Mas quando você vai para o trabalho escravo moderno, aí você envolve outros elementos no conceito que configura essa situação que é semelhante, análogo, é semelhante ao trabalho de antigamente. Veja só, ao invés de colocar uma bola de ferro na sua perna, ele lhe coloca uma corrente com a bola de ferro para você não fugir, o que é que ele faz? Você vai trabalhar, eu chego na sua cidade e digo, olha, eu tenho um emprego para você de R$2.000 em Goiás. Você vai e entra num ônibus fretado e vai trabalhar em Goiás achando que vai ganhar R$2.000. Quando você chegar lá, você vai ganhar salário mínimo. Até aí nada demais, porque o salário mínimo é a menor remuneração, seria correto. Mas aí você já chega devendo a passagem e você vai se alimentar comprando do seu próprio empregador, que ao final do mês você deve 1.100 e vai receber 937. É aquela história do antigo coronelismo que tinha cadernetinha. A cadernetinha é a chamada servidão por dívida. Você vai ficar devendo a vida toda e você vai trabalhar em troca da comida. E aí você não pode ir embora porque você está devendo. Né? E é esse quadro que foi muito bem combatido pelo Brasil até bem pouco tempo. Né? O Brasil vinha desempenhando um papel junto com a OIT e a ONU, duas instituições que valoraram esse trabalho e a definição que o nosso Código Penal deu no artigo 149 dessa situação. E aí surge agora esse fenômeno desastroso, desumano, extremamente comprometedor da imagem do Brasil no exterior, porque a OIT e a ONU já manifestaram formalmente a sua repulsa a essa nova portaria. A Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho. E veja você, telespectador, veja, Robson, uma coisa muito importante. Acabamos de ter um professor de constitucional aqui, uma autoridade que sabe muito bem explicar o que é isso. No sistema legislativo, há uma hierarquia de competências. Então, uma lei, ela está hierarquicamente acima de uma portaria. Consequentemente, uma lei, ela pode mudar a portaria, mas a portaria não pode mudar a lei. Para você entender melhor, o sargento pode mudar uma ordem do cabo, mas o cabo não pode derrubar a ordem do sargento. E é o que está acontecendo no Brasil no presente momento. Uma portaria translocada do ministro, não foi do presidente da República, foi do ministro do Trabalho, ele atendeu a um segmento que é um segmento composto de pessoas de bem, mas também com muitas pessoas com idoneidade comprometidas, principalmente no que diz respeito às condições de trabalho. E aí o que acontece? Você pega e com esta portaria você provocou dois fenômenos. Um, tecnicamente impossível, que é você criar um novo conceito de trabalho forçado, de jornada exaustiva e de trabalho análogo ao escravo, modificar esse conceito através de uma portaria, e isso, tecnicamente, é impossível, é completamente absurdo. Agora, jamais teria feito se não houvesse sintonia com o próprio presidente Michel Temer. Ah, com certeza, com certeza. Até porque um governo que está aí sem nenhuma legitimidade, ele não tem hombridade nem comprometimento moral com nação nenhuma. Então ele faz o que quer ao vento das negociações. A gente sabe que esta portaria saiu de uma negociação espúria, onde a troca da permanência dele do mandato com o arquivamento da própria denúncia que vai ser apreciada nos próximos dias, em troca desses votos, ele atendeu a um segmento que foi o segmento do agronegócio, o agronegócio nocivo, não é um negócio decente, porque tem pessoas íntegras. O agronegócio nocivo, né? E de fato aqui cabe até uma reflexão a respeito dessa questão da corrupção, já faz um link com a questão anterior. Há alguns analistas no Brasil e no mundo inteiro que trazem uma interpretação sobre consequências quando se começa a pregar muito o honestismo. O reflexo que isso traz na hora que você
esfarcela politicamente aquele detentor de um mandato, de um poder, deixa-o mais fragilizado e mais afeito a que chegue alguém e para que ele não perca o mandato, acaba fazendo negociações e concessões que prejudicam às vezes muito mais do que o roubo, a corrupção que foi praticada por aquele político, né? Então, às vezes, por mais que se defenda o combate à corrupção, isso tem que acontecer sempre, mas às vezes isso acaba gerando um problema até maior, como é o caso muito claro do presidente Michel Temer. Com certeza. E neste aspecto do trabalho análogo ao escravo, das condições de trabalho escravo moderno, o que se esperava do governo é que houvesse um processo de evolução normativa. Se o que estava razoavelmente bom, o que se esperava era uma evolução e não uma regressão. Nós voltamos no tempo aí quase um século. Quer dizer, uma coisa que não se pode admitir nem conceber. Você imagine que hoje, né, quando a sua empresa ou você, pessoa física, detém trabalhadores em trabalho escravo moderno, você entra numa lista negra, essa se chama lista suja, que você não pode ter benefícios fiscais, empréstimos em bancos oficiais, como uma forma de punição, porque você está praticando um mau empreguismo. Pasmem vocês, telespectador. Hoje, a esta hora aqui, nós temos irmãos nossos, brasileiros ou não, lá em São Paulo, na Praça da Sé, né, nas intermediações da Praça da Sé, trabalhando no subsolo de uma fábrica de confecção, em jornadas de 14, 15, 16 horas por dia, com direito a ver o sol apenas no domingo e dentro de uma van comandada pelo seu empregador. Isso não é concebível. E aí hoje, aí ele diz, bom, a portaria nova, a grande mudança. Não, a partir de agora, só vai se considerar que o trabalho é exaustivo, é forçado ou é análogo ao escravo, se houver a comprovação de que houve o cerceamento da liberdade de ir e vir desse trabalhador. Você já imaginou um sujeito boliviano que não sabe nem falar português, que está lá em São Paulo, enterrado num buraco de um prédio subterrâneo, numa fábrica de confecção, ele vai saber manifestar a sua vontade? Quantos trabalhadores, se você chegar hoje e dizer, olha, eu vou lhe dar um emprego, mas troca pela comida, ele vai aceitar, porque a sua situação de miserabilidade é tão grande que ele aceita. Isso é um tipo de trabalho escravo. Aí o que acontece? A regra anterior dizia, não há necessidade de provar que ele está sem a liberdade de ir e vir. Há necessidade de provar que as condições são subhumanas, são degradantes. Provado isso, basta-se. E aí o que fazia? Quem é que fazia esse trabalho? O auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Mais das vezes com apoio da Polícia Federal, mas comumente eles. Ou com o Ministério Público do Trabalho. O que é que a portaria diz agora? Que para ele fazer essa autuação, ele tem que registrar um BO com a presença da Polícia Federal. E nós vamos ter policial federal para fazer esse trabalho? Em todo canto do Brasil. Em todo canto? Tá. Isso o que é? É você cria mais uma dificuldade para que aquele infrator não seja autuado. Pois é, nem ao menos fiscalizado. E aí, com todo respeito, Robson, caro telespectador, isso você não contribui para que nós tenhamos um país justo, igual e feliz. Não. Você pode ser rico e ganhar muito dinheiro no agronegócio, mas não precisa você tratar o seu trabalhador como um cachorro. E, aliás, nem como um cachorro, que aí eu sempre brinco e digo isso, né? Cachorro hoje em dia é muito bem tratado. Hoje muito mais luxuoso, com muito mais requinte, com muito mais privilégios. Pois é. Temos aqui a participação do Gilvan Bernardo de Nova Parnamirim. O que vocês acham do pacote, reforma trabalhista, portaria do trabalho escravo e ataque fulminante à justiça do trabalho? Olha, Robson, é muito interessante isso. O nosso Brasil ele é tão contraditório que tudo que funciona tem que ser extinto. Vocês se lembram, você, telespectador, se lembra de um negocinho chamado Sunab? Fiscal da Sunab, a Sunab autuava, ia lá em defesa do consumidor, você ia comprar 1 quilo, vinha 800 gramas, ela autuava a empresa. O que foi que aconteceu com a Sunab? Ela morreu. Por quê? Porque ela incomodou os infratores. E aí, pasmem vocês, eu escutei deputados, escutei empresários dizer uma verdadeira aberração. Vamos acabar com esse trabalho porque tem muito processo trabalhista. Então vamos acabar com a justiça criminal? Porque tem muito processo criminal, muito mais do que trabalhista. Não é isso que existe. Você tem que fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes você já ouviu, você, Robson, a Justiça do Trabalho anunciar, olha, vem aqui entrar com ação? Você já ouviu isso? Algum juiz dizer isso? Não, você não vai ouvir nunca isso. Eles estão lá trabalhando. Agora, há uma construção, né, de dizer aquilo que até chama de consensos fabricados, né? É de dizer que toda a vida a Justiça do Trabalho sempre decide a favor do trabalhador. Nem sempre é assim. O que é uma aberração. Mas veja só, por que é que quando eu digo isso?
Por que a justiça do trabalho incomoda? Primeiro, porque o juiz do trabalho, justiça seja feita a eles. Não tem nenhum judiciário que produza e trabalhe tanto quanto eles. Você vai aqui, se você for amanhã na justiça do trabalho, você tem um juiz fazendo 20 audiências no dia, prolatando mais de 50 sentenças por semana. Quem é o juiz de outra jurisdição que faz isso? E se você perguntar, é mais fácil sentenciar? Não, é muito mais complexo na justiça do trabalho, porque envolve muita coisa fática, você tem que analisar depoimento, provas. Mas por que tem muita demanda na justiça do trabalho? Você poderia me perguntar isso, ó. Eu vou dizer, tem, porque tem muita gente que quer ser empresário, mas não quer cumprir a lei. Que acha que é certo não cumprir a lei e que isso está acabado. Não, eu posso, porque eu sou rico, vai ficar assim. Não! Infelizmente, nós temos esse trabalho que dá uma resposta efetiva. Agora, eu conheço empresas, eu advogo para empresa aqui que tem 17 anos na praça, que já demitiu mais de uma dezena de empregados por justa causa e nunca teve uma única condenação na justiça do trabalho por isso. Por quê? Porque ela age dentro da lei, ela age corretamente. O que é muito frequente, Robson? É o cliente chega para você, vai lhe consultar e diz, eu posso botar um empregado meu para trabalhar 15 horas por dia? Ele quer, porque vai ganhar mais. Mas a lei diz que ele só pode trabalhar 8 e no máximo mais 2. Não, ele não pode. Mas não pode dar um jeito, não? Não, não pode. Ah, mas eu vou fazer assim porque meu vizinho faz, nunca teve problema. Aí depois que chega o problema... Aí você quer que a justiça seja diferente? Não, a justiça vai ser correta e cumpridora da lei. Então, incomoda o seu trabalho. Por isso que essa gangue que se instaurou no parlamento, que quer a todo custo acabar com a justiça do trabalho, ela quer acabar com o que é eficiente. Pergunta aqui do Davidson, que está nos acompanhando em Potilândia. Ele gostaria de saber a sua opinião em relação ao problema que aconteceu entre o empresário Flávio Rocha, do Grupo Guararapes e Riachuelo, e o Ministério Público do Trabalho. Olha, é uma situação clara de que você tem uma tese construída muito bem clara de que você tem uma responsabilidade empresarial, né? E, consequentemente, o que foi que o Dr. Flávio Rocha fez, né? Ele se arvola de grande empresário, de uma pessoa muito competente, mas ele recebeu do poder público terreno e isenção fiscal para montar uma fábrica. Montou. Qual era o prazo de isenção? Sei lá, acho que 30 anos. Terminou os 30 anos, ele fechou a fábrica, foi-se embora para o Ceará e pegou essa fábrica, transformou no shopping center e ganhou dinheiro. Ah, mas ele podia fazer isso? Não deveria. Eticamente, num país sério, ele não poderia fazer isso. Aqui tudo pode. Mas se você chegar lá e bota o pessoal para trabalhar numa facção, mas ele precisa do emprego, sim, mas precisa a que custo? A quantas horas de trabalho? Em que condições? Ah, mas ele quer. Sim, não é que ele queira. Ele vai querer, mas ele vai adoecer. Quem vai pagar? Eu e você, porque quem vai pagar é a Previdência. Ele vai se aposentar por invalidez antes. Por quê? Porque eu e você vai pagar. Ele não vai pagar, não. Então, é esse reflexo. Na verdade, esse conflito é um conflito que tem que ser discutido com seriedade. Não é com pirotecnia, com festividade, não. E nem com ameaça. Nem com ameaça, não. Você tem que respeitar. Eu não concordo com muita coisa que o Ministério Público do Trabalho faz. O que é que eu faço? Vou para a Justiça discutir com ele. Esse é o caminho. E não pressionar da maneira como aconteceu, né? Professor Alexandre Pinto, e uma palavra sua em relação ao que já estaria em vigor, que problemas ou soluções tem gerado em relação à nova legislação trabalhista? Algo já, digamos assim, que mereça um comentário imediato? Olha, Robson, a reforma trabalhista ela vai entrar em vigor agora em novembro. No dia 11 de novembro é que passa a vigorar. Então, até então, ela não tem nenhuma... Mas já começa a provocar algum tipo de tentativa de ajuste dentro das empresas? Você começa a perceber isso? Não tem sentido. E olha que eu advogo para algumas empresas, advogo também para empregados. Não tem sentido isso. Na verdade, está muito mais porque, veja só, aí há uma coisa que é importante, né? O judiciário trabalhista vai arguir a inconstitucionalidade de vários pontos da reforma que eu acho que vários desses pontos realmente merecem ser discutidos a sua constitucionalidade. Por exemplo? Por exemplo, você poder reduzir o intervalo, que é de no mínimo 1 hora, para meia hora. Ora, essa situação, isso é um direito indisponível, porque visa a proteção à saúde. Então, como visa proteger a sua saúde, não é seu, é o Estado tutela ele. E quando você faz isso, é uma aberração. Porque você já imaginou um servente de pedreiro que almoça, comumente essa turma come bem, né, em quantidade, e volta em meia hora para trabalhar. Quando você fala em meia hora, você está computando a hora que ele largou e a hora que ele voltou. Daí até o local de comer, fazer a refeição. Não vou nem falar de fazer uma higiene, nem disso. Só sentar, se deslocar o refeitório, fazer seu prato, comer e voltar em meia hora.
Se você perguntar, Robson, a qualquer médico, ele vai dizer que isso é um suicídio. A possibilidade dessa pessoa ter problemas cardiológicos ou circulatórios é grande, porque o sangue vai correr para a digestão, e aí, quando ele se debruçar e ter que fazer o esforço físico para fazer a sua tarefa, ele vai ter problema. E quem é que vai pagar com isso? Ele que vai perder a saúde, e nós, a Previdência, porque a Previdência somos nós, é que vamos pagar a conta. O empresário. O termo que muitas vezes eles utilizam, né? Eu estou encostado na Previdência. Exatamente. Né? E aí diz, não, mas é melhor porque ele chega meia hora antes. Qual é a diferença para um operário chegar em casa de 7 ou 7h30 da noite? Nenhuma. Aí perdeu o primeiro capítulo da novela, ele nem presta mais as novelas. Houve uma grande propagação de que após a aprovação da reforma trabalhista haveria um grande número de contratações e iria acabar com os 14 milhões ou 13 milhões de desempregados que existem no Brasil. Há movimentação das empresas, você que atua e conhece muitas empresas, nesse sentido de gerar mais empregos e de abrir mais oportunidades depois dessa reforma? Olha, Robson, isso aí é uma ladainha, tipo um mantra, que você repete tanto que as pessoas findam acreditando que possa ser verdade. Meus amigos, só quem gera emprego é aquecimento do mercado interno ou da exportação. Se você não equilibra a economia, ele não gera emprego. Não é tirando direitos. Se você diminuir, se você pegar hoje, em qualquer fábrica do Brasil, o salário mínimo vai ser R$900 a partir de hoje. Quantos empregos você vai gerar mais? Eu tenho certeza absoluta, nenhum. Porque ele só vai gerar mais um posto de trabalho se a demanda produtiva dele exigir. Senão, ele não vai gerar. Não interessa quanto é o preço. Porque a mão de obra não repassa para o custo. Então, não tem. Esse discurso de que vai gerar, não vai. Isso aí é a prova. Não andou a economia em nada. E nem vai dar. Algumas divulgações já aconteceram no sentido de mostrar que, na verdade, houve a diminuição no valor que se paga àquele tipo de trabalho, demitindo alguns trabalhadores, já pensando em contratar outros de acordo com a nova lei. Exatamente. Eu acho que aí é um grande equívoco. Eu vou dar um exemplo. Eu fui advogado aqui de uma empresa multinacional que era a maior do mundo no segmento dela. Né? Eu vou dizer aqui o nome, não tem problema. A Xerox do Brasil. Era uma empresa que investia em mão de obra. Você não tinha empregado da Xerox. Quem trabalhou comigo pode perguntar que vai dizer isso. Investia na qualificação, pagava salários muito bons, oferecia incentivos, tratamento médico, tratamento odontológico, quando não tinha esse plano de saúde ainda. Apareceu um gênio que inventou a reengenharia e disse, não, demite todos os antigos qualificados, vamos contratar gente nova e mais barata. Resumo, se você andar em Natal e encontrar uma copiadora que tenha lá a marca Xerox, eu lhe dou um prêmio. Ela simplesmente morreu no mercado, acabou. Não existe mais máquina Xerox. Existe o apelido de dizer, eu vou tirar uma Xerox, mas a máquina com o nome do fabricante Xerox não tem. Você vai encontrar outros fabricantes que estão no mercado e ela acabou. Pois é. Então, investir no empregado, pagar bem, dar condições de trabalho, é investimento e você vai ter retorno. Agora, querer reduzir as condições de trabalho, você vai terminar com problema. Perfeito. Eu quero agradecer a participação, os esclarecimentos do professor Alexandre Pinto, que é advogado, professor e milita na área trabalhista. Muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Obrigado ao telespectador, a paciência e a oportunidade de podermos discutir um tema tão relevante para a nossa sociedade e estou à sua disposição em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado, professor. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão desta noite. Agradeço a sua audiência, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá.